Olá, sejam muito bem-vindos ao Meta News, o canal de informação sobre gestão, negócios e recursos humanos do Grupo Meta RH. Aqui quem fala é o Leandro. E no episódio de hoje nós vamos bater um papo sobre pessoas transgêneros e o mercado de trabalho. Quais são as principais barreiras que elas enfrentam e o que está sendo feito pelas empresas, né, como uma recepção de mercado de trabalho de uma forma geral. E para me acompanhar nesse papo hoje, nós temos a presença da Gabriela Augusto, fundadora da Transcendemos, empresa especializada na conscientização e inclusão de pessoas transgêneros no mercado de trabalho. Tudo bem, Gabi? Eu tô bem. Boa noite, Leandro. É um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje, compartilhando um pouquinho da minha experiência e também aprendendo um pouco. Acho que essas conversas são sempre trocas, né? Eu também convidei um dos nossos consultores de recrutamento e seleção, que além das suas atividades, também está implantando um programa de inclusão aqui no Grupo MetaH, junto com outros colaboradores, Ramon Cardoso. E aí, Ramon, como é que você está? Oi, Leandro, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Boa noite, Gabi, também. Prazer aqui falar com vocês um pouquinho hoje. Legal. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença de todo mundo. E, para começar, Gabi, você pode falar um pouco mais sobre a história e sobre a sua história, né? E a sua motivação em criar a Transcendemos? Eu acredito que as duas coisas estejam bem interligadas. Bom, para quem quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho e da minha equipe também na Transcendemos, vocês podem seguir no Instagram, @transcendemos_. E no LinkedIn vocês podem procurar o meu perfil, que é Gabriela Augusto. Eu me formei em Direito na PUC de São Paulo. Enquanto eu estava na graduação, que assim, eu sou uma mulher trans, negra. Enquanto mulher trans, a ideia é que quando eu nasci, as pessoas olharam para mim e disseram que eu era um menino, mas ao longo da minha vida eu passei a me entender como menina. E a esse processo de entendimento como uma pessoa que pertence a outro gênero, a gente dá o nome de processo de transição de gênero. Isso aconteceu enquanto eu estava na faculdade, enquanto eu estava fazendo direito na PUC. E daí era esperado que eu trabalhasse num escritório de advocacia. Eu comecei a olhar para grandes nomes aí do mercado e eu não vi pessoas como eu, sabe? Não vi outras pessoas trans nesses grandes escritórios e também não vi muitas pessoas negras. Eu cheguei, inclusive, a considerar a carreira em outras empresas, outros segmentos de mercado, mas também não encontrei outras pessoas trans, não encontrei outras pessoas negras. Eu fiquei até me perguntando se seria possível, né? Se alguém como eu conseguiria um espaço nesses lugares. Eu me lembro de uma aula de direito penal que o professor estava explicando como funcionava o concurso da magistratura, como que funcionava para ser juiz, assim, ou juíza. E ele estava contando que a prova era difícil, que quais eram as etapas, e que no final havia uma banca avaliadora, um conjunto de pessoas ali que ia fazer uma entrevista com você e ia decidir se você tem o perfil ou não para ser juiz. E eu perguntei para esse professor, eu falei, professor, você acha que uma pessoa trans seria aprovada por essa banca? Ele falou, poxa, sinceramente, eu acho que a banca não aprovaria. Tenho certeza que eles iriam encontrar uma justificativa, mas não acho que teríamos um juiz ou uma juíza trans. E assim, eu fiquei pensando no quão injusto isso era, sabe? Alguém, por conta de uma característica sua, não ter liberdade para escolher uma carreira, para seguir o rumo que deseja para sua vida. E eu fiquei pensando, poxa, da mesma forma que isso é injusto para mim, também é injusto para outras pessoas, né? O que eu posso fazer para que outras pessoas não passem por isso que eu tô passando? E aí, nem faz tanto tempo isso, gente. Foi em 2016, sabe? Eu tô contando como se fosse há muitos e muitos anos atrás. Eu peguei e eu criei um livro de bolso que eu batizei de Manual Empresa de Respeito. Fiz vários exemplares desse manual e comecei a ir de porta em porta em empresas daqui de São Paulo. Vila Madalena, Pinheiros, Vila Olímpia. E comecei a distribuir isso de graça, assim, eu não cobrava por esse material. Assim, nesse manual, Empresa de Respeito, eu tentei trazer os principais conceitos sobre diversidade e inclusão. Então, poxa, o que a gente precisa saber sobre igualdade racial? O que a gente precisa saber sobre igualdade de gênero? Sobre combate à LGBTfobia? Enfim, eu entregava tudo isso para as empresas e grande parte delas não queria receber, assim, nem de graça. Me perguntavam, poxa, mas como assim? Por que diversidade?
Agora, com esse novo presidente, eu preciso me preocupar com isso. As pessoas achavam estranho, assim, uma pessoa trans falando desse assunto. E aí, eu comecei a pautar muito o aspecto da performance do negócio, assim, que diversidade tem a ver, é um diferencial competitivo, além de ser algo relacionado à responsabilidade social. Eu comecei a bater muito nessa tecla e eu fui conquistando um espaço no mercado, sabe? Empresas começaram a me chamar para, inicialmente, ações de conscientização e treinamento, sabe? Fazer palestra e tal. Eu fui avançando, fui conquistando mais espaço e hoje, por meio da Transcendemos, né? Eu fundei, consolidei como uma empresa de consultoria. Hoje a gente atende Gerdau, Kraft Heinz, Google, enfim, conjunto bem grande de empresas. E respondendo a pergunta, espero não ter me estendido muito, essa foi minha jornada inicial. Ah, mas legal, né? É sempre bom a gente pegar e ouvir um pouco dessa construção, né, de empresa, de pessoa, né, junto, as duas em sinergia, né, Gabi? É bem interessante isso. E, assim, para eu puxar um pouco o assunto do cast, eu acho assim, alguns setores, eles sempre tomaram essa responsabilidade para si, né? Por exemplo, não dá para negar que as artes sempre tiveram um papel muito importante para a inclusão de grupos diversos, né? Mas agora a gente está entrando num gargalo onde as empresas estão começando a fazer parte desse papel de inclusão na sociedade. Isso pode ser um posicionamento à cultura da empresa, mas também tem a questão da estratégia de marketing, às vezes os dois. Atualmente, qual que é o cenário da população trans no mercado de trabalho? Assim, para a gente falar, comentar, aliás, do mercado de trabalho para pessoas trans, acho que, em primeiro lugar, a gente deveria falar das pessoas trans nas universidades, né? Eu, por exemplo, eu me formei há pouquíssimo tempo atrás, assim, em 2016, e não tinha ninguém que eu pudesse ver, assim, pessoas assumidamente trans, né? Declaradamente trans, sim, centenas, milhares de alunos, assim, sabe? Não tinha ninguém, não tinha ninguém. A PUC de São Paulo é uma universidade bastante elitizada, sabe? Eu lembro de uma pessoa trans na PUC inteira, assim, de todos os cursos. Uma pessoa. Essa pessoa acho que vocês mesmos devem conhecer, a Glamour Garcia, da novela. Ah, sim. Ela fazia arte do corpo lá na PUC. E era a única pessoa, assim, sabe? Milhares, milhares, milhares de alunos. Assim, única pessoa que a gente soubesse, porque, meu, a gente acaba se surpreendendo com a quantidade de pessoas que não têm liberdade para serem quem são. Enfim, se a gente entende que há um número muito baixo de pessoas trans que têm acesso a uma educação de qualidade, a gente, como consequência natural, vai perceber que no mercado de trabalho essas pessoas vão ter menos espaço, sabe? Mercado de trabalho cada vez mais concorrido, no qual todo tipo de diferencial, né, seja acadêmico, experiência profissional, tudo importa para que você conquiste uma vaga. Se a gente entende que uma pessoa trans, além de não ter acesso à educação em grande parte das vezes, são pessoas que também, em grande parte das vezes, não digo todas as vezes, são pessoas que não têm apoio da sua família. Às vezes tem que sair de casa cedo, sabe? São expulsas de casa. Pessoas que têm maior dificuldade ali em entrar, em passar por círculos sociais, porque assim, para um homem branco, cis, hétero, é muito mais fácil se relacionar com as pessoas, fazer networking. A gente sabe que networking é fundamental no mercado de trabalho. Então, poxa, se a gente soma tudo isso, né, uma pessoa que às vezes não tem um conforto ali, uma família que apoia, não tem uma educação de qualidade, não tem tanto acesso a esses círculos sociais, isso acaba se refletindo nesses dados preocupantes, né, em mercado de trabalho. Geralmente se ressalta aquele dado eu acho que é da ANTRA, né, da Associação Nacional de Transsexuais, de 90% das pessoas trans estarem na prostituição. Eu li Eu não tenho alguma tanta coisa certeza sobre isso. Mas deve ser isso mesmo. Eu li alguma coisa a respeito quando eu estava pesquisando para esse cast, tipo 90% ainda que se encontra dentro desse espectro aí da prostituição e tal. Então, eu não tenho certeza sobre a metodologia utilizada nesse estudo e sobre o quanto atualizado está esse dado, mas assim, é um número assustador. Mesmo que ele varie um pouco para baixo, meu, é assustador.
Se a gente pensa em outros dados, né, na própria expectativa de vida, vocês devem saber que é de 35 anos, expectativa de vida de uma pessoa trans. São dados assustadores, que são resultado dessa equação que eu mencionei antes, né, sobre família, sobre educação, sobre acesso a outras coisas. Mas aqui eu acho importante ressaltar o seguinte, eu não quero generalizar também, não quero dizer que uma pessoa trans é necessariamente menos capacitada. Eu não gosto da palavra capacidade, mas assim, não é necessariamente menos tem uma formação mais... Tem menos formação acadêmica. Não necessariamente tem menos experiência profissional. Assim, há pessoas trans que têm pós-graduação, mestrado, doutorado. Existem muitas pessoas assim. Mas agora, se a gente analisa o conjunto inteiro, a gente vai ver que o número de pessoas que tem uma boa formação é menor do que a média, sabe? Eu queria abrir também agora uma pergunta, pode ser para vocês dois, inclusive, tá, Ramon? Eu acho que é importante, você deve ter uma opinião a respeito, mas na opinião de vocês, uma empresa que ela promove a inclusão apenas pela questão midiática, tá? Sem uma mudança de fato na cultura, isso é um pouco que a gente estava falando em off aqui na nossa conversa, antes de começar a gravar, vocês acham que isso é um benefício de alguma forma, ou isso só vai acabar distorcendo o que é a real luta da população trans hoje no mercado de trabalho? Poxa, Leandro, eu acho que depende. Se a gente fala de uma campanha de marketing, uma propaganda como a do Boticário, em 2015, que foi um divisor de águas, né? Um casal gay que se beijou na TV. Propagandas com uma pessoa trans, um casal lésbico. Assim, isso é uma propaganda. Não necessariamente está vinculado à mudança de políticas no RH da empresa que veiculou esse anúncio, sabe? São coisas diferentes, né? Mas, assim, de alguma forma, eu acho que tem um benefício aí numa propaganda dessa, sabe? Na medida em que você normaliza algo que deve, de fato, ser normal, assim, sabe? Quando você coloca um casal gay, um casal lésbico, pessoas trans na TV aberta, num comercial, por exemplo, o Google. O Google se pintar das cores do arco-íris. Poxa, é uma estratégia de comunicação. Olha o impacto disso, né? Olha quantas pessoas são atingidas. É aquelas pessoas mais conservadoras que falam em boicote, né? Como que vai boicotar o Google? Então, assim, às vezes essas campanhas têm até um efeito de estimular outras empresas a desenvolverem ações nesse sentido, sabe? Então, assim, eu acho que há um benefício, mas de outro lado, também é bem complicado uma empresa que só fala e não faz, porque isso pode ter um impacto negativo na vida de muitas pessoas também, né? Que, poxa, um exemplo dos vários possíveis, né? Poxa, a empresa bate na tecla lá no mês do orgulho, muda o logo lá da sua empresa, no LinkedIn, Instagram, bota as cores do arco-íris. Aí uma pessoa trans vai se candidata para uma vaga, passa por um processo seletivo cruel, um processo seletivo enviesado, é aprovada, de alguma forma. Essa pessoa não é bem acolhida nessa empresa, sabe? Estou imaginando uma hipótese aqui. Poxa, os colaboradores lá, ninguém está preparado para lidar com a questão trans. O pessoal esbarra nas questões mais básicas, assim, a pessoa não tem o documento retificado, é constrangida ali com o uso do seu nome social. Poxa, a pessoa é constrangida pelos colegas, constrangida na hora de usar o banheiro, constrangida o tempo todo, deixa a empresa. Olha só o quão cruel isso foi. Passou uma imagem de que sua empresa era diversa, inclusiva, que era apoiadora da causa, fez lá propaganda, fez comunicação no LinkedIn, mas as pessoas que deveriam ser acolhidas ali na prática não foram. Foram pessoas que experienciaram algo ruim na empresa e vão falar coisas ruins também para seus colegas, seus conhecidos, de que a empresa mentiu. Então, no final das contas, não houve um benefício, nem para a pessoa que mandou o currículo, nesse caso hipotético, né? Para a empresa, para o pessoal que trabalha lá, enfim. Acho que depende um pouco, em alguns casos uma comunicação pode vir a oferecer benefício, mas em outros eu acho que pode gerar uma quebra de expectativa
e pessoas podem ser prejudicadas. Tipo assim, pode vir uma onda positiva, mas se aquilo realmente não for a vibe verdadeira, pode vir um rebote negativo aí. Exato. Eu compartilho também da opinião da Gabi, né? E eu acho que tem sim esses dois lados. Principalmente quando a gente fala bastante de questões sociais, né? Quando você se vê representado na mídia, né? Então, por exemplo, né? Eu acho que foi esse ano ainda, teve a Calvin Klein, né? Com uma mulher trans, plus size, negra, e assim, quando a gente começa a jogar isso para a mídia e ver a representação, né, dessas pessoas, acho que até desperta o interesse de falar, nossa, então eu tenho um caminho a se seguir, que não foi o que me disseram lá atrás, que uma mulher ou um homem trans não pode ter uma família, não pode ter um emprego, não pode ser bem-sucedido, né? Então, acho que esse lado da mídia acaba impulsionando e até trazendo exemplos para essas pessoas de que sim, existe um caminho a se trilhar que a gente consegue, né? E ao mesmo tempo tem essa parte que a Gabi falou, né? Das empresas fazerem isso simplesmente por visibilidade, quando internamente, quão cruel a gente pode ser com esse público, né? Não somente trans, né? Todo o público LGBTQI, a gente pode ser muito cruel com essas pessoas e acabar com aquele sonho que ela viu no anúncio, né? Ou que ele viu que estava estampado nas mídias. Então, acho bem tênue nesse sentido, né? Para quem nasceu, por exemplo, nos anos 80, 90, a gente nunca teve a oportunidade de olhar para a TV e ver um casal gay, um casal trans, né? Uma mulher trans, um negro. Enfim, a gente não teve essa possibilidade. E aí, hoje, né, quando vem um Boticário, uma Calvin Klein, e traz essas informações, a gente consegue olhar para aquilo e falar, poxa, eu também consigo, né? Eu também tenho essa possibilidade. Mas aí cai nisso que a Gabi falou, né? De chegar lá na empresa e você não ser bem atendido, não utilizar o seu nome social, não te respeitarem quando você vai utilizar um banheiro. É bem ambíguo nesse sentido. Não sei se a Gabi concorda também. Concordo. Acho que faz muito sentido. É bem legal ver o ponto de vista de vocês, assim, porque eu me encaixo nesse perfil que tá praticamente fora disso, né? Então, eu vejo, assim, pelos meus comportamentos ou muitas coisas que eu percebo que, poxa, realmente eu não tenho como me colocar dentro dessa visão de ser totalmente empático, mas eu preciso aprender a encontrar os elos para poder ser uma pessoa melhor e poder coexistir de uma maneira melhor com esse pessoal diverso, né? Eu acho que é interessante pegar essa vibe de vocês. E aí, é uma pergunta também eu posso saber para vocês dois, eu acho que faz total sentido. O que vocês acham? Qual que é o primeiro passo que uma empresa tem que dar quando ela pensa em seleção de diversidade e inclusão, sabe? Abrir um processo seletivo. Ramon, pode até começar por você, porque você que vive aí diariamente essa rotina das entrevistas, das empresas que traçam um perfil de colaborador, inclusive, né? Ele chega direto para você, empresa direto para você. O que você acha, assim, qual que é o ponto que você acha que toda empresa que está pensando nisso deve começar a trazer para ela antes de implantar? Eu acredito que o primeiro passo é você revisitar sua cultura, né? Toda a cultura da sua empresa, os seus valores, porque a mudança ela tem que ser primeiro interna para depois ser externa. Então não adianta a gente abrir um projeto inclusivo, né, de diversidade, enquanto internamente a gente não tem novas políticas, não tem novas regras, né, e não muda a visão das pessoas. Pode ter pessoas tradicionais que, gente, é normal isso, né, e elas seguirem aquele padrãozinho que sempre foi ensinado. Então, acho que inicialmente a gente tem que mudar muito a cultura interna e entender que realmente aquilo faz parte de né, da minha empresa daquele ponto em diante, né? Ou se eu for falar, né, como eu sou do Grupo Meta, eu falo do Grupo Meta, mas a partir de hoje o Grupo Meta se posiciona e pensa de tal forma. E daí sim a gente começar a trabalhar os projetos de inclusão, né? E também eu acho muito importante, que é o que a gente até estava conversando um pouco em off, mas ter toda essa análise histórico-social das pessoas, né? Então, não adianta eu abrir um projeto de inclusão querendo que as pessoas tenham 20 anos de idade, inglês avançado, intercâmbio para não sei onde,
porque as linhas de partida são muito diferentes, né? Então, a gente tem que avaliar quando a gente trabalha com o público que, né, a gente fala minoria, né, mas no Brasil, por exemplo, negros não são minoria, mas, enfim, quando a gente fala sobre essa minoria, a gente tem que entender realmente de que a minha linha de partida, ou o meu crivo, ele é diferenciado quando eu falo sobre pessoas privilegiadas, né? Então, tem que ter essa diferenciação, mas o ponto inicial é a mudança cultural interna, que sem ela a gente não consegue seguir mesmo. Concordo. Eu acho que o primeiro passo é olhar para a sua cultura mesmo, entender o quão acolhido, pertencido as pessoas estão se sentindo, e aí revisitar seus processos, né? Poxa, como que é esse processo de recrutamento e seleção? Quais os tipos de vieses que nós temos ali, né? Quando a gente fala de atração, poxa, quais são as estratégias para atrair esses talentos mais diversos? Há todo um mindset de inbound recruiting. A gente está procurando pessoas nos lugares certos. Esse é um ponto. Mas aí a estratégia não para, né? A estratégia deve seguir, por exemplo, com um censo da diversidade e inclusão. Dados são muito importantes, assim. Claro que a gente consegue esses dados de várias formas, né? A gente roda uma pesquisa internamente com os colaboradores, mas a gente também precisa rolar um analytics na entrada do colaborador, né? No onboarding. Poxa, que tipo de dados a gente captura aí? No desligamento, como que é essa entrevista de desligamento? Então, acho que uma estratégia de diversidade e inclusão de sucesso, ela é baseada em dados. Realmente, eu acho que é importante. Isso não só, eu acho que assim, isso é meio que a gente estava conversando no último podcast, a gente estava falando com o Caio Infante, e o Caio, ele é um especialista na área de employer brand, né? Então, ele fala muito do employer como ferramenta para você atrair grandes talentos, na verdade é para atrair um público específico, acaba virando também para isso, né? E eu acho que tudo parte desse estudo mais minucioso, dessa coisa mais refinada, de você saber se conhecer e conhecer quem está dentro de casa, sabe? E tentar trabalhar esse público interno, né? Com certeza, acho que se não mexer internamente, infelizmente a gente não tem como evoluir, né? E aí vai realmente cair naquilo que a gente comentou, de fazer as pessoas sofrerem, né, de uma forma que não é, né? Sofrer não é legal de qualquer forma, né? Mas enfim, de uma forma que não é interessante para eles, não tem progressão para nenhuma das partes, né? Tanto empresa quanto profissional. E para vocês, qual a importância do RH para esse processo de inclusão? Esse departamento, ele pode ser um embaixador dessa causa nas empresas? Bom, na minha opinião, eu acho que deve ser um embaixador, mas esse assunto não deve ficar só nas costas do RH. Diversidade e inclusão definitivamente não é um assunto só do RH. A gente tem que deixar isso bem, bem evidente, assim. A empresa deve ter D&I como um core value, sabe? Um valor ali intrínseco, algo que seja um princípio dos negócios dela. E daí há várias estratégias que a gente pode seguir. Então, poxa, toda essa estratégia de diversidade e inclusão, ela pode ser comandada por um comitê, por grupos de afinidade, assim, o RH acho que precisa de um certo apoio, sabe, de outros times. Essa é a minha visão. Eu acho que o RH realmente ele tem o dever, né, de contribuir com essa nova ideia, nova cultura, mas é o que a Gabi falou, não deve ser somente do RH, até porque nem sempre o RH ele tem total força em todos os setores, né? Então, existem outros setores que realmente são administrados de uma outra forma, de uma outra maneira, e isso é normal, porque a gente vai ter diferentes administrações, e é importante que a gente tenha grupos, né, formados por pessoas de diversas mesmo, né? Pega um pouquinho de cada setor, vamos contribuir com a disseminação dessa cultura, né? E realmente deixar isso no nosso DNA mesmo, né? Não tem como não estar. Vocês falaram, acho que, dessa questão de ter o apoio de outros departamentos e tal, e assim, uma visão geral, meio que geral de apoio, inclusive, ao RH,
mas qual é a forma que vocês consideram assim, mais adequada para fazer com que a cultura das empresas comecem a ter olhos para o profissional trans? Poxa, eu diria que a gente deve falar do conceitos básicos a princípio. Isso depende muito da empresa também, Leandro. Depende muito mesmo. Se a gente está falando, sei lá, com colaboradores de campo, time da limpeza, da segurança, essa conversa ela tem um tom diferente. Agora, se a gente fala, poxa, com o pessoal do escritório, de um escritório de advocacia, de um banco, a gente tem um outro tipo de conversa com eles, mas em geral a gente precisa falar de alguns conceitos básicos para convivência, né? Então, poxa, pessoas trans, uso de pronome. Caso pessoal, assim, eu chego nos lugares, nas empresas, as pessoas me chamam de senhor. Talvez por conta da minha voz, né? As pessoas percebem que eu sou trans e me chamam de senhor, o que é incorreto. Poxa, senhor, meu nome é Gabriela. Senhor Gabriela, não faz sentido. Então, assim, a gente precisa olhar para o básico. Uso de pronome, respeitar o uso do banheiro, de acordo com o gênero com o qual ela se identifica. Outros assuntos básicos, assim, por exemplo, tem gente que ainda chama a pessoa trans de traveco, né? Há termos pejorativos, há termos errados. Então, eu gosto muito dessa abordagem, assim, de falar de alguns termos e conceitos que a gente aplica no dia a dia, sabe? Que são essenciais para uma boa convivência. Eu acho que essa mudança também a gente fazê-la top-down, né? Então, eu acho também muito importante a gente começar a desmistificar muitas coisas com diretorias, presidências e tal, porque acho que é um caminho a se seguir, né? É muito difícil a gente ter uma modificação cultural da empresa, né? Vamos pensar numa estrutura de pirâmide, né? Então, das bases, sendo que o topo realmente não está apoiando isso, né? Então, como eu posso ter influência dentro de um departamento se a própria gestão desse departamento não aceita essa ideia ou não está engajada com a gente? Então, acho que é muito complicado, né? Então, acho que realmente pegar mesmo o beabá, né, desde o início e começando a trabalhar principalmente nas posições de influência dentro da empresa para a gente ir disseminando cada vez mais essa cultura. Né? Não sei se a Gabi que trabalha bastante com isso, né, ela que realmente sabe, né? Mas não sei se para ela faz sentido também a gente começar a desmistificar muitas coisas com a diretoria, ou a ensiná-los mesmo, né, enfim, para ter mais, para permear mais, né, na operação em si. Você passou a bola para a Gabi? Ou a gente continua? Não, pode continuar. Passei também a bola para ver se ela concorda, né? Porque como eu falei, ela é a que manja demais disso, né? Eu que estou aqui como impostor, né, Gabi? Poxa, Ramon, eu concordo muito com o que você falou, menos com a parte do impostor. Eu acho que todo mundo tem um papel como aliado ou uma aliada, sabe? Eu acho que você não precisa ser trans ou LGBT para ser um apoiador da causa, sabe? A gente não precisa ser negro para ser aliado na luta contra o racismo. Sim. Então, tem toda a coisa do lugar de fala que a gente precisa respeitar de alguma forma, né? O protagonismo das pessoas ali que sentem na pele, no dia a dia, aquele tipo de preconceito ou violência, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se afastar dessas questões, né? A gente todo mundo tem um papel. Mesmo o homem cis, branco, a pessoa que não está ali no grupo de LGBT, todo mundo pode ajudar um pouquinho. Gabi, aproveitando até esse gancho aí de mudança, até isso que o Ramon falou também foi legal, de você mudar a mentalidade do pessoal que está mais acima na cadeia, para baixo, para poder comprar essa ideia. Você tem algum case legal da Transcendemos aí que você pode dividir com a gente, assim, de uma mudança, sabe, 180 de paradigma? Poxa, eu tenho vários cases interessantes. Um deles tá bem fresquinho, assim. Há 2, 3 semanas atrás, a Transcendemos foi acionada por uma empresa que administra grandes shoppings aqui em São Paulo, porque em um desses shoppings eles implementaram o primeiro banheiro sem gênero deles. Por mais que não seja algo completamente novo na sociedade, o contexto de shopping é uma certa inovação, sabe? E mais do que eles pensarem na infraestrutura física do banheiro, né, que, poxa, eles fizeram cabines diferentes, a porta vai até o chão, vai até o teto, não tem mictórios, né, a mostra.
mais do que pensar na infraestrutura, eles também decidiram treinar todos os colaboradores do shopping. Todos mesmo. Pessoal da limpeza, pessoal da segurança, do estacionamento, da recepção. E a gente fez conversas de 20 em 20 pessoas, por conta do distanciamento social. A gente fez conversas de 1h30, e daí a gente foi falando não só sobre a questão trans, né, que foi a principal preocupação ali no projeto do banheiro, mas sobre assédio, sobre outros tipos de diversidade, sabe? E eu acho que é um case bem bacana, assim, que demonstra, assim, a importância da gente ter essa visão de diversidade que envolva a empresa inteira, né? Todos os colaboradores. Porque, poxa, a empresa muito bem poderia, sei lá, ter treinado o pessoal do escritório, do administrativo. A empresa muito bem poderia ter só colocado uma plaquinha no banheiro, né? Mas não, a empresa pensou numa estratégia que envolvia comunicação, que envolvia mudança na infraestrutura, que envolvia treinamento. Eu acho que sempre nesses projetos a gente precisa olhar, eu não sei se eu gosto tanto dessa palavra, mas uma abordagem mais holística. Uma outra coisa também, o Ramon não está aí à toa. Eu fiz questão de convidar ele também para esse assunto, porque ele, junto com o Arthur, que é um outro colaborador que também cuida dessa parte de recrutamento e seleção, eles estão implantando um projeto agora de D&I aqui no Grupo Meta RH, e eu acho interessante a gente abordar um pouco esse assunto e entender qual foi o motivo de trazer esse programa para cá agora, Ramon. O que vocês idealizaram, o porquê desse projeto? Bom, a gente pensou no projeto, né, na verdade, de diversidade e inclusão aqui no Grupo Meta, porque a gente identificou a necessidade realmente de fazer algo pela sociedade em si, né? A gente tem um olhar muito social e tal. Nós fizemos realmente, levantamos alguns dados internamente e entendemos o que a gente tem de diversidade aqui no Grupo Meta RH, o que a gente tem feito para promover isso não só no Grupo Meta RH, mas também para os nossos clientes, né? Hoje a gente atende muitos clientes. Então, essa foi a nossa premissa, né? De entender que talvez a gente não seja tão diverso ainda nesse momento, né? E estudar o porquê que não somos diversos, né? Então, o nosso papel aqui realmente é questionar até o status quo mesmo e falar, pessoal, e aí? Qual que é o ponto de virada que a gente precisa, né? Então, a gente entendeu que hoje, socialmente, a gente pode impactar muitas outras pessoas de forma positiva, trazendo empregabilidade, ascensão social, né? Enfim, é esse olhar que a gente tem e por isso que a gente trouxe aí esse projeto, estamos implementando, inclusive, a Gabi tem ajudado bastante a gente, né, em vários insights aí, para a gente realmente conseguir trazer um projeto que seja bem interessante mesmo e que seja de verdade diverso e inclusivo, né? A gente não quer realmente só fazer uma postagem ou só mudar o logo no mês do orgulho, não é esse o nosso intuito, né? Tanto que a gente realmente já começou aí com as diretorias, né, algumas mudanças de paradigmas, vieses inconscientes, né, que a gente tem e é normal, enfim, todo esse trabalho, mas para a gente realmente ter uma mudança social aí que é muito importante, né, no mundo em si, né. Não, realmente, eu acho que o trabalho de vocês, inclusive, já está começando a impactar. Eu acho assim, a partir do momento que você coloca um projeto para rodar e você vê que as pessoas estão comentando, acho que já 50% já é um impacto, né? Já tá dando certo. Então, isso é bem legal. E é legal a gente também poder oferecer essa visão, né, de dentro para fora para os nossos clientes também, né? Falar para eles, olha, existem vantagens também se tem um profissional trans, assim, além da questão social, a questão para o negócio também. Então, eu acho super legal esse ponto de vista que vocês estão trazendo para a gente agora. Galera, para fechar, eu ia pedir para vocês, cada um de vocês, deixar uma mensagem para os gestores e para os profissionais de RH que ainda não consideram a inclusão e a diversidade nos seus times. O que vocês têm para falar para esse pessoal aí? Eu ressaltaria que diversidade e inclusão, mais do que o lado de responsabilidade social, também é fundamental para a performance do negócio, sabe? Diversidade e inclusão tem a ver com atrair e reter os melhores talentos. A gente não está vivendo
um momento muito fácil, assim, a gente tem toda essa crise, Covid, PIB, um momento desafiador na economia. E a gente precisa das melhores pessoas nas nossas equipes nesse momento, sabe? A gente precisa das melhores decisões. E ter diversidade nos nossos times é fundamental para isso. Para que a gente tenha mais inovação, tenha mais criatividade. Então, assim, se tem um momento para investir em diversidade e inclusão, o momento é agora. Até pegando carona no discurso da Gabi, né? Realmente, se você quer ter uma equipe com melhores estratégias, maiores análises mesmo, né? Enfim, do seu negócio em si, o caminho é você ser diverso, né? Então, você precisa de diversos perfis, de pessoas diferentes, para que você realmente consiga construir uma visão mais completa do seu negócio, né? Então, não só visando o social, como a Gabi falou, mas para o negócio isso é interessante também, para você ter maiores análises, né? Enfim, algo mais sólido nesse sentido. Gente, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui. Eu também agradeço a Gabi. Gabi, muito obrigado por você ceder um pouco aí do seu tempo para dividir essas experiências que você tem com a gente. E lembrar para a galera que todos os contatos da Gabi vão estar aqui no post desse podcast, tá? Os da Gabi, os do Ramon também. E se você chegou até aqui por alguma outra rede, nosso site é o metanews.com.br, e esse conteúdo ele vai estar disponível também no nosso canal do YouTube e no nosso podcast MetaNews, que você encontra no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast e nos melhores agregadores de feed. Ficamos por aqui, se cuidem, até o próximo episódio do MetaNews.